Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Tema Livre, a nossa revista eletrônica com informações e notícias sobre tecnologia, saúde, cultura, variedades e muito mais. E você é daquelas pessoas que gostam de atividades físicas ou está no grupo dos sedentários? Todo mundo sabe a importância de se exercitar regularmente, né? Além de prevenir doenças, ajuda a manter o corpo ativo e contribui para aumentar a nossa disposição. Mas toda atividade física também precisa de acompanhamento médico. E quem explica melhor sobre a importância de sempre contar com o apoio de especialistas é a repórter Fernanda Garcia. Afonso é aposentado e encontrou nessa nova etapa da vida uma oportunidade para cuidar melhor da saúde e do bem-estar. Há 5 anos, ele tomou a decisão de praticar uma atividade física regularmente e resolveu procurar uma academia. O exercício escolhido foi o aeróbico e a musculação. Mas, antes de começar a se exercitar, Afonso fez questão de consultar um médico para obter uma liberação e certificou-se de que teria profissionais de educação física para acompanhar as suas atividades. Para começo de conversa, eu procurei um cardiologista. Eu tenho um cardiologista que faz o acompanhamento clínico meu. Então, ele para fazer academia, ele pediu certos exames, teste ergométrico, um monte de exames que eu acho que é super importante porque as pessoas, às vezes, você não sente as coisas. Também o professor que nos acompanha, ele é muito importante também, porque você não percebe, mas você, às vezes, você vê, eles vêm e me corrigem. Você está fazendo... Não é porque eu tenho 5 anos de academia que eu não erro, eu erro, às vezes estou fazendo um exercício errado. E um exercício errado pode acarretar numa contusão, que aquilo vai ser prejudicial para você para o resto da tua vida. A prática de atividade física deixou de ser uma opção somente para aquelas pessoas preocupadas com a aparência. Cada vez mais, o sedentarismo tem sido combatido pelos médicos e a população em geral tem sido incentivada a se exercitar regularmente com o objetivo de prevenir uma série de doenças e promover saúde e qualidade de vida. A OMS, Organização Mundial da Saúde, classifica como atividade física ideal os casos em que a pessoa dedica mais de 150 minutos semanais aos exercícios de intensidade moderada. Mas, até mesmo para começar aquela caminhada na rua, que parece algo inocente, a consulta a um médico é fundamental. Dr. Pedro Trindade é cardiologista e explicou para a nossa equipe como funciona essa avaliação e por que ela é tão importante. Via de regra, teste ergométrico que é um eletrocardiograma de esforço. O que a gente faz? A gente coloca esse indivíduo numa esteira, a gente submete esse indivíduo a um esforço máximo e avalia comportamento de pressão, como é que a pressão se comporta ao longo do esforço, como é que a frequência cardíaca se comporta. A gente consegue ter uma ideia de condicionamento físico, se tem ou não arritmia durante o esforço. Existem arritmias que são desencadeadas pelo esforço físico, a gente consegue detectar isso. E a resposta mais importante, se existe sinal de entupimento das artérias coronárias, que é o que pode, em última análise, levar a um infarto. Então, o eletrocardiograma, o teste ergométrico, ele é um exame que ele é muito rico em informação. Existe também o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. A partir dele, a gente vai em busca de outras informações. Se tem sopro, se tem disfunção do músculo, se o músculo é mais fraco, se o músculo relaxa de maneira inadequada, se tem prolapso, enfim, algumas alterações que a gente observa no eco e que muitas das vezes pode até nos fazer contraindicar uma atividade física, por exemplo. Claro, existem tantos outros exames que podem ser pedidos tanto dentro do ambiente de consultório, como também a nível hospitalar, mas que a gente só vai solicitar se houver realmente necessidade. A avaliação médica feita, é hora de começar a movimentar o corpo. A modalidade vai de cada um: caminhada, corrida, hidroginástica e musculação. Quem decide é você. Mas atenção! Para que a prática de um exercício traga benefícios reais, é muito importante ser acompanhado por um profissional de educação física. É ele quem conhece as funções do nosso corpo e pode te ajudar a alcançar o objetivo esperado, evitando problemas cardíacos e lesões musculares. O profissional de educação física, ele vai avaliar se essa pessoa
pode fazer uma atividade mais intensa ou não, evitar alguns exercícios que podem lesionar as articulações. Então, é imprescindível a presença do profissional. Selma tinha problemas de saúde quando o médico indicou a prática de atividade física. Hoje, ela conta as melhorias que o exercício trouxe para a sua vida e a diferença que o acompanhamento do médico e do educador físico tem feito em seu dia a dia. E aqui eu tenho acompanhamento do profissional, né, dos professores. Eles sabem do meu problema, né, através da avaliação. Então, eles colocam o exercício justamente para estar trabalhando esses meus problemas de saúde e eles me acompanham. A cada avaliação, eles veem a evolução que eu estou tendo. Se eu estou fazendo atividade física e estou com a postura errada, eles vão lá, eles me corrigem, olha, tem que ser coluna mais ereta, né? Então, eu tenho isso, e isso assim só a cada dia melhora. Nunca é tarde para cuidar da saúde. Investir em hábitos e práticas que melhoram o funcionamento do organismo, além de aumentar a qualidade de vida, proporciona prazer e evita futuros problemas de saúde. Faça uma avaliação médica, procure acompanhamento de um educador e pratique atividade física de forma consciente e responsável. Faça. A atividade física salva vidas, prolonga tempo de vida, mas quando não bem feita uma avaliação prévia, pode ter danos. E quais seriam esses danos? Desde um infarto, né, até uma arritmia fatal, que pode levar ao óbito, outros tipos de arritmias, mal-estar, desmaio, enfim, algumas situações que podem ser desencadeadas pelo esforço e que, se a gente faz a detecção precoce disso, a gente acaba evitando que isso aconteça. A gente trata a doença antes de expor esse indivíduo a um estresse físico, por exemplo. E no próximo bloco, o assunto é mercado de trabalho, convidamos um especialista para nos informar sobre as características, desafios e vantagens de se tornar um microempreendedor individual. A gente volta já. E o Tema Livre está de volta. Segundo dados do governo federal, o Brasil possui mais de 8 milhões de microempreendedores individuais. Esse número mostra o quanto essa alternativa tem chamado a atenção dos brasileiros. Mas ainda assim, antes de abrir um negócio ou investir nesse ramo, é preciso conhecer bem as particularidades desse modelo de gestão. Por isso, separamos no quadro Seu Emprego algumas dicas e informações sobre o ramo das MEIs. Olá, seja muito bem-vindo ao Seu Emprego. Hoje o nosso programa vai falar sobre o microempreendedor. Ou seja, quem pode abrir MEI, quais são os requisitos, o que é preciso e como funciona esse processo, são algumas questões que a gente vai tratar aqui hoje. E quem conversa com a gente aqui no estúdio é o professor Alberto Manuel Scherer, que também é consultor financeiro. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu. Bom, para começar a nossa conversa, então, eu vou te perguntar, o que é MEI? Bom, vamos aos inícios, os fundamentos. A própria sigla nos indica o que seja microempreendedor individual. Parece que é muito raso falar dessa maneira, mas isso traz a noção do que seja esse essa belíssima atuação do governo, essa iniciativa do governo lá pela Lei Complementar 128, lá de 2008, introduziu essa possibilidade de que os investidores, os empreendedores tivessem a possibilidade de sair da informalidade e de uma maneira barata. Então, o microempreendedor individual, com base na lei que foi estabelecida em 2008, ele diz respeito a alguém que, gostando de fazer alguma coisa, não estando empregado, ele tem a possibilidade de formalizar, legalizar os seus rendimentos e, mais que isso, ele tem a possibilidade real
daquilo que ele gosta de fazer, colocar para um público. Isso é a base que sustenta a comercialização. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer bolo para festa. Alguém vai comprar bolo para festa? Com certeza sim. Então, na medida em que eu formalizo a minha inscrição no microempreendedor individual, isso possibilita a que essa pessoa, além de estar legalizada, ela pode divulgar com mais tranquilidade o produto que ela fabrica. Então, de certa forma, a gente pode dizer que, resumidamente, é um profissional autônomo, regularizado, trabalhando da maneira correta. Sim. Que traz proteção para ele e para o cliente também, né? Isso, e é interessante porque quando a pessoa se cadastra no MEI, ele adquire essa personalidade jurídica e isso traz uma série de benefícios que certamente nós vamos contemplar na nossa breve fala, e isso é fundamental para que ele consiga ter acesso a muitas outras coisas que ele não teria na informalidade. Certo. E, Alberto, quem pode abrir MEI? Qualquer pessoa? Em princípio, sim. Há algumas restrições que possivelmente nós vamos comentar sobre, mas, a priori, todas as pessoas que tenham gosto por fazer alguma coisa podem, sim, se cadastrar no MEI, se inscrever no MEI. O que eu sempre faço, coloco como ressalva, é que nunca se inscreva no MEI preocupado com aquilo que esteja vendendo. Inscreva-se no MEI com aquilo que você gosta de fazer, porque o que você gosta de fazer não tem peso no sentido de trabalho, tem prazer. Então, essa pessoa que estiver apta a abrir o MEI, e eu diria que praticamente todos, com algumas pequenas exceções, é a maneira pela qual, além de se formalizar, dar vazão àquilo que ele gosta de fazer. E no fazer isso, ele vai ganhar dinheiro. Certo. Bom, a gente viu aqui que existe uma legislação que proíbe funcionários públicos de abrir MEI. Fala um pouco para a gente sobre isso. Existe uma certa controvérsia em relação à Lei 8.112 de 1990, que é a lei que regula o funcionalismo público, o servidor público de uma maneira geral. Ela admite que o funcionário público ele seja um sócio cotista de uma empresa, não pode ocupar cargo de gerência, ele não pode participar da gestão, mas ele pode investir o capital dele numa empresa desde que esteja no contrato dizendo que ele é só sócio cotista, ou seja, ele vai participar dos resultados, esperando sempre que seja um lucro. Nesse sentido, que vai aí essa controvérsia. Ora, a Lei 8.112 proíbe a que o funcionário público participe da gestão, que participe da administração. Ele pode ser MEI? Na minha visão, não. Por quê? Porque como microempreendedor individual, ou seja, somente ele, é ele quem vai gerir a empresa. Então, isso não está acobertado pela 8.112. Portanto, em resumo, no sentido específico da MEI, não é permitido que o funcionário público crie uma MEI, que ele se inscreva como microempreendedor. Eu acho que essa informação é muito importante, então, para todo mundo que é servidor público, funcionário público, se tiver interesse em abrir uma MEI, vai se informar primeiro, porque as leis podem acabar trazendo problemas futuros em relação a isso, né? Então, Alberto, como é possível abrir uma MEI? Qual que é o procedimento? Bom, como o próprio nome já indica, a proposta da lei foi de facilitar. E quem estiver interessado em se inscrever como microempreendedor individual, basta ele acessar lá o portal do empreendedor.gov.br e de uma maneira muito simples ele vai preencher o formulário eletrônico, depois vai imprimir naturalmente, mas por ali ele faz
tudo o que ele precisa de fazer. Ao se inscrever nesse portal do empreendedor e cadastrar as suas propostas de trabalho, que é o registro do MEI, né? Ele já recebe, inclusive, o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Ele adquire essa identidade empresarial e os benefícios que isso traz, com certeza. Então, o método é muito simples, não precisa, nesse primeiro momento, de nenhum profissional para auxiliar. Basta alguém que ligue o computador, entre na página portaldoempreendedor.gov.br, preencha o formulário, pronto, e já é um MEI. O portal já é, de certa forma, autodidata, e já orienta o próprio usuário a como proceder até o final. O passo a passo para a inscrição está lá no portal do empreendedor. Então, antes de formalizar, é só dar uma lida nas instruções gerais, que são de facílimo acesso. Então, isso também é parte desse lado ótimo, se é que não tenha lado ruim, que tenha lado ruim, eu não acredito. Na minha concepção, o surgimento dessa possibilidade de se cadastrar no MEI foi algo sensacional que o governo federal fez e tem trazido bons resultados, com certeza. Agora, Alberto, vamos imaginar o seguinte: o empreendedor, a atividade de trabalho dele não consta naquela lista de atividades para MEI. Como que ele deve proceder? Ele deve trocar, escolher alguma outra atividade parecida com a que ele exerce? Olha, quando ele abre esse portal da inscrição lá do MEI, ele vai já de cara buscar lá a relação das possibilidades das atividades. Aí digamos que ele não encontre a dele como principal. Olha que coisa interessante. Vamos supor que ele não encontrou o seu exemplo do bolo de festa. Como que ele se encaixa? Então, quando ele se inscreve, ele vai cadastrar uma atividade principal e a possibilidade de cadastrar 15 atividades correlatas, semelhantes. Então, se não tem bolo de festa, mas tem uma outra nomenclatura muito próximo disso, ele pode cadastrar lá como atividade secundária e essa secundária tornar-se a principal. Portanto, são 16 possibilidades para ele escolher. O leque é muito grande. O leque é muito grande. Dificilmente ele não vai encontrar algo que não esteja lá. E é interessante a gente observar também o seguinte: para 2019, nós temos alterações. Então, algumas atividades ficaram proibidas de se cadastrar no MEI. Então, é bom que quem tiver o interesse de se cadastrar como microempreendedor, ele fique atento, porque algumas atividades não são mais possíveis como era antigamente. Isso a partir de agora, coisa nova. Posso até dar um exemplo, talvez não seja o mais agradável, mas não deixe de ser um exemplo. Aquela pessoa que cuida do sepultamento, as funerárias de uma maneira geral. Antes, até poderia ser um autônomo cuidando disso. Hoje não é possível mais. Então, algumas atividades, e isso está lá no portal também, foram vetadas, proibidas de se cadastrar como MEI. É importante observar isso. Tá certo. Alberto, muito obrigada por ter vindo até aqui. Obrigada por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento com a gente, esclarecido as dúvidas aqui. Eu acho que fica o alerta de que você deve procurar se informar para se encaixar em qual cenário a sua situação de trabalho te orienta a entrar, né? Obrigada por ter vindo até aqui. Imagina, sou eu quem agradece e fica aí à disposição em podendo compartilhar alguns pretensos conhecimentos, sejam úteis para todos, com certeza. Muito obrigada. O Seu Emprego de hoje fica por aqui. Até a próxima. E não saia daí, porque no próximo bloco você vai curtir as dicas dos quadros Resenha Cultural e Sons da Cidade.
Estamos de volta com o Tema Livre. Agora é hora de curtir o Resenha Cultural. A sugestão de hoje ficou por conta do Rafael Costa, que vai nos contar detalhes do filme Sob Pressão. Olá, o Resenha Cultural está no ar. O tema de hoje é o filme Sob Pressão. O longa é um retrato crítico da precarização do sistema de saúde brasileiro. A produção apresenta o dia a dia de médicos que enfrentam as dificuldades causadas pelo socateamento dos hospitais públicos, como a falta de equipamentos, leitos e materiais básicos. Em consequência a essa realidade, o longa também nos sensibiliza ao mostrar o sofrimento dos pacientes e dos profissionais. Leva pro trauma. Um garoto vai ter que ser operado. Aqui? Aqui, ó. Além das questões de infraestrutura e precariedade de atendimento, o longa também denuncia casos de corrupção dentro dos hospitais. Outra situação que compromete ainda mais o trabalho realizado pelos profissionais do sistema público de saúde brasileiro. Você sabe que eu posso te prender, não sabe? Então me prende. Eu não vou deixar ele morrer, não. Sai! Como é que vocês conseguem trabalhar assim no meio dessa guerra? E o Resenha Cultural de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo Resenha. Até lá! E vamos aproveitar o momento para conhecer o talento dos artistas da nossa cidade. A Paloma Dias vai mostrar para a gente o trabalho da banda Engenharia Sertaneja. Fique agora com o quadro Sons da Cidade. E aí galera, tá no ar mais um Sons da Cidade. Aqui a gente apresenta para você trabalhos de artistas e bandas da nossa região. Nesta edição, vamos falar sobre a banda Engenharia Sertaneja, formada pelos irmãos Vinícius, Fabrícios e Rafael. Acostumados a cantar músicas sertanejas apenas como hobby, os irmãos foram convidados a se apresentarem em uma festa junina tradicional da cidade. E foi aí que, em 18 de junho de 2011, nasceu a banda. A ideia do nome veio do contexto de que os irmãos também são estudantes de engenharia e têm grande contato com o público universitário. Ficou animado para conhecer um dos sucessos da banda? Então curte aí o clipe da música SOS. Queria tanto te ignorar sem me arrepender. Queria olhar pra você e dizer: e aí, tá tudo bem? Como se fosse apenas alguém, sempre bagunçando a minha vida, distorcendo minhas palavras, faz morada na minha cabeça, rabisca as minhas vontades. Rascunho fica a saudade, mas correr atrás é cansativo. O orgulho não deixa, o amor próprio não gosta, mas meu coração insiste em me contradizer. E o vento que bate leva a caravela, o assopro que apaga a luz da vela. A direção é a luz que preciso, acaba quando lembra de você. A naufrágio em meio a perigo, meu coração fica perdido, mandando SOS pra você. Tô pedindo socorro sem perceber. Mas correr atrás é cansativo, o orgulho não deixa, o amor próprio não gosta, mas meu coração... E por hoje é só. Se você curtiu o programa, acesse nossas redes sociais e curta o nosso trabalho. No nosso canal do YouTube você tem acesso a todas as edições do programa. O Sons da Cidade fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!
E a gente fica por aqui, muito obrigado pela companhia. E se você tem alguma sugestão legal para a gente mostrar aqui no Tema Livre, envie um e-mail para tvcâmara@câmarasjc.sp.gov.br. Até a próxima!